Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao G7 Jurídico. Meu nome é Alexandre Gianluca e eu sou professor de Direito Empresarial e também coordenador pedagógico aqui do G7 Jurídico. Me coloco à sua disposição nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre Alexandre Gianluca com 2 L's lá. Gianluca, G-I-A-L-L-U-C-A, 2 L's. E a gente pode conversar, pode trocar várias ideias aí a respeito de concurso, né, a respeito de direito empresarial, e me coloco à disposição. Então vamos lá para o nosso aulão, para o TJ Ceará. Galera que vai prestar aí o TJ Ceará, desejo a todos desde já uma excelente prova. E vamos aqui falar o que pode, a probabilidade do que pode cair na prova de vocês aí em direito empresarial, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero tratar com você aqui, em atenção ao edital, é a respeito da figura do empresário individual. Você não pode esquecer que o empresário individual, hoje, se você pretende explorar uma atividade empresarial, uma das opções é ser empresário individual. Mas não é só empresário individual. Quem quer explorar uma atividade empresarial no Brasil tem 3 opções hoje: empresário individual, sociedade empresária ou a empresa individual de responsabilidade limitada, também chamada de EIRELI. Então, nós temos 3 opções, mas uma delas é justamente o empresário individual. Agora, você não pode esquecer que o empresário individual é a única opção dessas 3 que você explora atividade empresarial na condição de pessoa física. Não é pessoa jurídica. A sociedade empresária é pessoa jurídica. A EIRELI é pessoa jurídica. Mas o empresário individual não. É a pessoa física que individualmente organiza toda a atividade empresarial. No tocante à figura do empresário individual, eu quero fazer um comentário com você aqui, que é o seguinte: é justamente a regra do artigo 978 do Código Civil. O 978 diz que o empresário individual casado, ele pode vender imóvel, ele pode alienar imóvel ou gravar de ônus real o imóvel, né? Diz o 978 do Código Civil. E para isso ele não precisa de autorização do cônjuge, independentemente do regime de bens. Ele pode vender o imóvel que integra o patrimônio da empresa, destinado para atividade empresarial. É o que dispõe a regra do 978. O 978 ele tem uma certa frequência em prova de magistratura e fique muito atento com isso. Porque muito provavelmente se cair, vai cair justamente a redação do artigo 978 do Código Civil. Todavia, na prática não é bem assim. Porque o que acontece é o seguinte: antes de fazer a venda desse imóvel, aquele empresário individual comprou o imóvel. Então ele registrou o imóvel, a matrícula do imóvel, lá o registro, em seu nome, pessoa física. Só que quando ele faz ele vai colocar o registro em seu nome, ele vai dar a sua qualificação e lá vai estar constando que ele é casado. E aí então, o registrador de imóveis, verificando lá que ele é casado no regime de comunhão parcial ou no regime de comunhão total, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai falar: olha, se você pretende destinar esse imóvel para atividade empresarial, é importante então a autorização do cônjuge, nos termos do artigo 1647, inciso 3 do Código Civil. Então não é que ele pode vender sem autorização do cônjuge, é que antes, quando ele deu a destinação do imóvel para atividade empresarial, precisou da autorização do cônjuge nos termos do artigo 1647, inciso 3 do Código Civil. Mas, cuidado, porque pode cair a redação do 978 pura e simplesmente, e aí ele pode vender o imóvel, não precisa de autorização do cônjuge, independentemente do regime de bens, ok? Bom, uma outra questão interessante é no tocante à empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Algumas dicas a respeito da EIRELI que você tem que conhecer. A primeira dica é a seguinte, pessoal: a EIRELI é a PJ-100. É a pessoa jurídica constituída por uma única pessoa, por um único titular, e esse titular, no momento da Constituição, no ato de Constituição, ele tem que integralizar o capital da EIRELI. E qual é o capital, Alexandre? Ele não pode ser inferior a 100 vezes o valor do salário mínimo. Por isso que a gente chama de PJ-100, né? Eu preciso integralizar 100 salários mínimos ou mais para poder constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada.
Lembrando que desde maio de 2017, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ser titular da empresa individual de responsabilidade limitada. Então não é só pessoa física não, pessoa jurídica também pode ser titular da empresa individual de responsabilidade limitada. Uma questão interessante sobre a Ireli é a seguinte: se eu, Alexandre Jaluca, sou pessoa física e monto uma Ireli, constituo uma empresa individual de responsabilidade limitada, tá indo muito bem, e aí eu resolvo montar uma segunda Ireli, eu posso fazer isso? Eu posso ter uma segunda empresa individual de responsabilidade limitada? A lei disse que não, a lei diz que não. Diz que é uma Ireli por CPF, a pessoa natural só poderá constituir uma única empresa individual de responsabilidade limitada. Portanto, há uma limitação para a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada. Cuidado! Uma outra dica sobre a Ireli, e a gente tem que ficar muito atento a isso, é o seguinte: a Ireli está prevista no artigo 980-A do Código Civil, que possui um caput e vários parágrafos, 6 parágrafos, sendo que um deles, inclusive, foi vetado, parágrafo 4º. Bom, então a gente tem, em tese, um caput e 5 parágrafos. O problema é que, em seguida, o artigo 981 já trata de sociedade, não trata mais de empresa individual de responsabilidade limitada. Portanto, quando você tem algum problema, a primeira coisa que você tem que fazer para um deslinde de uma ação, por exemplo, você vai ter que consultar o artigo 980A com seu caput e seus parágrafos. Porém, nem sempre esses parágrafos serão suficientes para solucionar uma demanda, solucionar uma questão. E nesse caso, o que vai ter que ser feito? Aí então, nós temos que recorrer às regras das sociedades limitadas. O parágrafo 6º do artigo 980-A dispõe que nós temos que aplicar subsidiariamente as regras de sociedade limitada para a empresa individual de responsabilidade limitada. E não esqueça que na empresa individual de responsabilidade limitada cabe a desconsideração da personalidade jurídica. Então, se ocorrer, por exemplo, aquelas hipóteses do artigo 50 do Código Civil, confusão patrimonial, desvio de finalidade, é perfeitamente possível a desconsideração da personalidade jurídica na empresa individual de responsabilidade limitada. Cuidado com isso. Bom, agora mudando um pouco de assunto, eu quero tratar a respeito de sociedade. Gianluca, o que pode cair sobre sociedade? Bom, você tem que saber que nós temos dois tipos de sociedade. As sociedades personificadas, aquelas que possuem personalidade jurídica, e nós temos as sociedades despersonificadas, ou também chamadas de não personificadas, porque elas não têm personalidade jurídica. E quais são os dois tipos de sociedades despersonificadas? Nós temos apenas dois, que é a sociedade em comum, está no artigo 986 e seguintes do Código Civil, e a sociedade em conta de participação, artigos 991 e seguintes do Código Civil. É sobre a sociedade em conta de participação que eu quero tratar com você. A sociedade em conta de participação, ela tem a seguinte estrutura, pode vir aqui comigo na tela. Nós temos aqui dois tipos de sócio. Nós temos o sócio ostensivo e nós temos o sócio participante. Sócio ostensivo e sócio participante. O sócio ostensivo é aquele que praticamente vai fazer toda a gestão da sociedade. Ele é o grande responsável pelo desempenho, pelo sucesso da sociedade. Por quê, Gianluca? Porque é ele que vai exercer o objeto social. Então é ele que vai realizar a atividade. Aquilo que foi previsto para que a sociedade desempenhe como atividade, é ele, sócio ostensivo, que vai fazer. Ele que vai exercer o objeto social. Ele vai ter responsabilidade exclusiva. Portanto, somente ele responde. O sócio participante não tem responsabilidade perante terceiros. Somente o sócio ostensivo. E, por fim, ele vai agir em seu nome individual. Ele vai agir em seu nome individual. Individual. Ok? Tranquilo? Bom, Gianluca, e o sócio participante? Como o próprio nome já diz, ele só participa dos resultados. Por isso que é participante. Ele participa dos resultados. Ok? Então nós temos sócio ostensivo e temos o sócio participante. Bom, primeira dica que eu quero dar para vocês aqui. Primeiro que você tem que lembrar desse tipo de atividade de cada um deles.
Segundo momento importante aqui é isso aqui, olha, pode colocar na tela, ele vai agir em seu nome individual. O que significa isso, Gianluca? Significa que a sociedade em conta de participação, por não ter personalidade jurídica, ela não tem nome empresarial, hein? Sociedade em conta de participação não tem nome empresarial. E por fim, grande dica, não se esqueça disso. Artigo 993 do Código Civil. A sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica. Então, ainda que ela seja levada para registro, ela não vai ser uma sociedade personificada. Ainda que ela seja registrada, ela não adquire personalidade jurídica. É o que dispõe o artigo 993 do Código Civil. Cuidado com ele, tá bom? Bom, voltando aqui, meus amigos, uma outra grande dica para vocês do âmbito do direito societário é com relação à sociedade limitada. É muito comum o examinador perguntar algumas questões envolvendo a limitada. Uma delas, inclusive, é a responsabilidade. Qual que é o tipo de responsabilidade do sócio em uma sociedade limitada? Quem determina a respeito disso é o próprio Código Civil, lá no seu artigo 1052. O artigo 1052 diz que na sociedade limitada a responsabilidade do sócio está limitada, isto é, ela está restrita ao valor de suas cotas. Então, se eu tenho lá 20% ou se você tem 30% das cotas, a sua responsabilidade é a integralização desse percentual. Então, cada um responde de forma limitada pelo valor de suas cotas. Mas, diz a lei, que todos os sócios respondem de forma solidária pelo que falta para a integralização. Em outras palavras, eu paguei a minha participação, você pagou a sua participação, porém um terceiro sócio, o João, por exemplo, ele não pagou as cotas dele. Bom, se ele não pagou, eu e você, tanto eu, você como o João, somos responsáveis solidários pelo que falta para a integralização. Somos responsáveis solidários pelo que falta do pagamento das cotas de João. Então, essa é a grande responsabilidade da limitada. A responsabilidade minha é limitada. Se a sociedade tem dívidas, quem vai responder pelas dívidas é a pessoa jurídica e não o sócio. Eu só respondo pelas minhas cotas. Porém, eu tenho que responder pelas cotas de todos os sócios também de forma solidária, nos termos do artigo 1052 do Código Civil. Avançando. Só que, para pagar as minhas cotas, como é que eu faço isso, Gianluca? Eu posso pagar em dinheiro? Posso. Posso pagar com bens móveis ou imóveis sem problema algum, mas eu também posso integralizar com prestação de serviço? Não! Não posso! Na sociedade limitada, eu não posso integralizar com prestação de serviço. Na sociedade limitada, artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil, diz que não é possível, está proibido a integralização com prestação de serviços. Então, não se admite, não se esqueça disso, hein? Na sociedade limitada, não é possível a integralização com prestação de serviço. Ok? Gianluca, e a transferência de cotas? Como que eu posso fazer transferência de cotas? A chamada cessão de cotas. A cessão de cotas também é importante você conhecer. Sobre a cessão de cotas sociais, primeira coisa que a gente tem que saber é que quem vai definir se é possível ou não a transferência é o contrato social. É o contrato social que vai definir se eu posso ou se eu não posso fazer a cessão de cotas sociais. Agora, e na omissão do contrato? Na omissão do contrato, nós vamos aplicar a regrinha do artigo 1057 do Código Civil, que define o seguinte: se eu sou sócio e quero transferir as minhas cotas para quem também já é sócio, eu não preciso da autorização de ninguém. Eu não preciso da anuência de ninguém. Agora, se eu sou sócio e estou transferindo as minhas cotas para um terceiro estranho à sociedade, para alguém que não faz parte da sociedade, a lei diz que só posso fazer isso se não houver a oposição de mais de 1/4 do capital social.
Então, eu só vou poder fazer isso se não tiver a oposição, se não tiver a rejeição de mais de 1/4 do capital social. Ok? Então não pode ter a reprovação, não pode ter a oposição de mais de 1/4 do capital social para fazer a transferência de cotas sociais. Bom, sobre sociedade limitada, é isso que eu quero falar com você. Agora vamos falar de sociedade anônima. Sociedade anônima é a sociedade cujo capital social está dividido em ações. A grande diferença entre responsabilidade do acionista e da sociedade limitada, qual é? Na sociedade limitada, o sócio responde pelo valor de suas cotas e todos vão responder de forma solidária pelo que falta para a integralização do capital social. Na sociedade anônima, não. Esse papo de solidariedade pelo que falta para a integralização não se aplica aqui. Até porque não dá para saber quem são todos os sócios. O valor do capital social de uma SA geralmente é muito maior do que o de uma limitada. Então, não faz sentido eu responder de forma solidária pelo que falta para a integralização. Portanto, na sociedade anônima, o acionista responde pelo valor de suas ações, pelo preço de emissão de suas ações. É uma responsabilidade limitada também, mas limitada ao preço de emissão das suas ações. Na sociedade anônima, nós temos duas espécies de SA, a companhia aberta e a companhia fechada. A companhia aberta é aquela em que os valores imobiliários poderão ser negociados no mercado de valores imobiliários, diferente do que acontece na companhia fechada. Companhia fechada é aquela em que os valores imobiliários não são admitidos à negociação no mercado de valores imobiliários. Portanto, quando você vê ações sendo negociadas na Bolsa de Valores, trata-se de uma companhia aberta. Se as ações não podem ser negociadas no mercado de valores, é porque se trata de uma companhia fechada. Agora, no tocante às ações, cuidado com isso. Nós temos as ações ordinárias, nós temos as ações preferenciais e as ações de gozo e fruição. Aliás, as ações de gozo e fruição, elas estão previstas na lei, porém, elas não têm na prática ações de gozo e fruição. Né? Nós não temos historicamente, há quem diga que talvez tivesse aí com relação a Consul há um tempo atrás, mas historicamente nós não temos a situação. E, inclusive, não cai em concurso. E por incrível que pareça, a única vez que caiu em prova foi no TJ Ceará. Então, cuidado, porque nós temos aqui a possibilidade de cair as demais. Nós temos as ações ordinárias e as ações preferenciais. Então, ações ordinárias, preferenciais e de gozo e fruição. Mas o que são as ações ordinárias? São aquelas que conferem direitos comuns ao acionista, direitos ordinários ao acionista, como direito de lucro, direito de participação, de direito de fiscalização e outros direitos. Porém, o artigo 110 da Lei de Sociedades por Ações, que é a Lei 6.404 de 76, estabelece que toda ação ordinária tem direito de voto, é o que dispõe o artigo 110. Então lembre-se disso, a ação ordinária é aquela que possui o direito de voto. Já as ações preferenciais, nos moldes do artigo 111, são aquelas ações em que o estatuto pode tirar do acionista direitos que conferem as ações ordinárias. E pode ser, inclusive, que seja retirado o direito de voto. Não está correto dizer que a ação preferencial é aquela que não tem voto. A lei não diz isso. A lei diz que a ação preferencial poderá não ter o voto, tá? Então, as ações preferenciais são aquelas que podem deixar de ter direitos comuns, como tem as ações ordinárias, né? Inclusive, pode ser tirado o direito de voto da ação preferencial. E é interessante porque quando nós tratamos de ação ordinária e ação preferencial, fica essa questão aí de voto como uma questão bem recorrente em concurso com relação a provas, tá? Agora, uma dica interessante é a seguinte: Gianluca, qual que é o número máximo de ações preferenciais sem voto que uma companhia pode emitir, né? No máximo, 50% do total das suas ações. Então, há a possibilidade das ações preferenciais serem sem voto, mas tem um total máximo de ações que é 50% do total de ações nos termos da Lei de Sociedades por Ações, ok? Cuidado também com um detalhe interessante. Com relação ao Conselho de Administração, quais são os órgãos sociais de uma sociedade anônima? Nós temos aí a Assembleia Geral como órgão geral,
temos o conselho de administração, temos a diretoria e temos o conselho fiscal. O conselho de administração é um órgão que é obrigatório somente em 3 situações: quando se tratar de companhia aberta, quando se tratar de sociedade de economia mista e sociedade de capital autorizado. Qualquer outra situação não há obrigatoriedade de ter conselho de administração, ao passo que os demais órgãos são todos obrigatórios, seja Assembleia Geral, seja diretoria ou Conselho Fiscal, independentemente do tipo de sociedade anônima, ele vai ser um órgão obrigatório. Mas o Conselho de Administração não, somente em companhia aberta, sociedade de capital autorizado e a sociedade de economia mista. Na composição do Conselho de Administração, cuidado, porque até um tempo atrás somente o acionista poderia ser membro do Conselho de Administração. Agora não, acionista ou não, tá? Aquele que não é acionista pode ser membro do Conselho de Administração. Não tem necessidade de residir no país, tal como acontece com diretoria, tal como acontece com o Conselho Fiscal. Para ser membro do Conselho Fiscal tem que ser residente no país. Para ser diretor tem que ser residente no país. Já no tocante ao Conselho de Administração, não há essa obrigatoriedade. Uma outra questão interessante envolvendo a sociedade anônima é quando se fala do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é muito comum cair o examinador perguntar, reivindicar o artigo 161 da lei. Então, eu tenho que ter Conselho Fiscal, é um órgão de existência obrigatória, mas o tocante ao seu funcionamento é um funcionamento facultativo, porque o 161 diz que ele pode ficar, se você interpretar o artigo 161 da Lei de Sociedades e Corporações, você vai perceber que ele pode ficar desativado e pode ser ativado a qualquer tempo a pedido dos acionistas. Então, cuidado com essa questão de funcionamento do Conselho Fiscal. É órgão de existência obrigatória, porém de funcionamento facultativo. Agora, uma outra questão interessante é no tocante ao que nós chamamos de organização societária, né? E uma das modalidades de organização societária, nós temos na verdade, 4 modalidades de reorganização societária. Nós temos aqui, pode colocar na tela, nós temos aqui a transformação, temos a fusão, temos a incorporação e a cisão, ok? Transformação, fusão, incorporação e a cisão. O que vem a ser essa transformação, hein? A transformação é a modificação do tipo societário. Então, se eu tenho uma sociedade limitada, passo para a sociedade anônima, eu fiz um ato de transformação, modificação do tipo societário. Deixei de ser limitada e passei a ser uma sociedade anônima. Já a fusão é a união de 2 ou mais sociedades. 2 ou mais sociedades que se unem criando uma sociedade nova. As que se uniram são extintas, criando uma sociedade nova que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Já no caso da incorporação, não. Eu tenho aqui uma sociedade e outra sociedade, né? A sociedade A e a B. A A vai incorporar a B, então B será incorporada. B vai ser incorporada. E A vai ser a que nós chamamos de incorporadora. Incorporadora. Ok? B vai ser extinta, vai ser absorvida, vai ser trazida para dentro de A, né? Vai deixar de existir, vai ser extinta. Ao passo que A não. A vai ser aumentada de B. Então aqui, diferente do que acontece na fusão, eu vou ter uma A muito maior, porque eu passou pela incorporação. Tá bom? Então não é uma sociedade nova, tal como acontece na fusão, diferente. E a cisão é transferência de patrimônio, parcelas do patrimônio. Se essa transferência é uma transferência parcial, vai ser uma cisão parcial. Se for uma transferência total, será uma cisão total. Então essas são as formas de reorganização societária que nós queremos tratar aqui. Uma outra questão importante que quero falar com você é a respeito de falência e recuperação judicial. Cuidado aí com algumas dicas relacionadas à falência. No tocante à falência, algumas situações que a gente tem que prever. A Lei 11.101 de 2005 é a lei de falência, né? E ela estabelece lá que você só vai poder pedir falência
Porque quando você entra com uma ação de falência, o que você busca? A cobrança de uma dívida? Não. O que se busca lá é que o Poder Judiciário reconheça o estado de insolvência daquele devedor. Porque reconhecendo o estado de insolvência, é decretada a falência, todos os bens daquela empresa são arrecadados, a empresa paralisa suas atividades, todos os bens são arrecadados e vendidos, e o dinheiro da venda será utilizado para pagamento dos credores de acordo com uma ordem de classificação dos créditos. Agora, com relação a esse pedido, quem que pode fazer o pedido, Gianluca? Qualquer credor pode fazer o pedido de falência. Qualquer credor. Então pode ser uma ONG, pode ser uma associação, um aposentado, estudante, tem problema. Concurseiro, não tem problema algum. Qualquer credor pode entrar com pedido. Só que cuidado, porque a lei diz que se esse credor for um credor estrangeiro, né? O credor estrangeiro ele só pode pedir falência de uma empresa nacional aqui no Brasil se ele prestar caução, é o que dispõe o artigo 97 da lei, tá? Então tem que prestar caução. E se esse credor for um credor empresário, seja lá empresário individual, sociedade empresária, ou até mesmo uma empresa individual de responsabilidade limitada, tem que estar devidamente regularizado, tem que estar devidamente inscrito na junta comercial. Se não está inscrito na junta comercial, se não está registrado, não pode pedir falência de terceiro, tá? Tem que ter registro para poder efetuar esse pedido, tá bom? E quais são as situações que há uma presunção de estado de insolvência? As três situações estão previstas no artigo 94 da lei, 94 inciso 1, 94 inciso 2 e 94 inciso 3. Eu quero falar do inciso 1. O inciso 1 que nós chamamos de impontualidade injustificada. 94 inciso 1 da lei. Quando que você vai poder entrar com pedido de falência? Quando aquele devedor deixou de pagar sem relevante razão de direito, ou seja, sem justificativa plausível. Ele deixou de pagar uma dívida sem justificativa, deixou de pagar a dívida, e essa dívida não é qualquer dívida. Tem que ser representada em título ou títulos executivos. Pode ser título executivo judicial, pode ser título executivo extrajudicial, mas tem que ter títulos executivos. Esses títulos devem ser protestados. Então tem que ter protesto. E o valor deles tem que ser acima de 40 salários mínimos. Então tem que ser valor superior, valor acima de 40 salários mínimos. É o que dispõe a lei no artigo 94, inciso 1. Agora, cuidado, porque duas dicas que eu quero dar com relação à falência. O STJ admitiu o pedido de falência com base em duplicata virtual. Então eu posso entrar com pedido de falência com fundamento em duplicata virtual, desde que tenha protesto, desde que eu proteste, e tenha o comprovante de entrega da mercadoria ou de que o serviço foi prestado. Tem comprovante mais protesto, é perfeitamente possível a falência de uma duplicata virtual. Cuidado, tá bom? Outro detalhe importante, com relação ao protesto, não se esqueça da súmula 361 do STJ. Né? Não basta só entregar o endereço fornecido, eu tenho que ter colher a assinatura de quem, o reconhecimento de quem recebeu aquela notificação de protesto, recebeu aquela intimação de protesto. Não se trata de intimação pessoal do devedor, hein? Não é isso que estou dizendo. Não é intimação pessoal do devedor, mas sim saber colher a assinatura de quem recebeu, a identificação de quem recebeu aquela intimação, aquela notificação. Eu tenho que reconhecer, verificar, reconhecimento. Quem que fez isso? Né? Quem que recebeu essa notificação? É o que dispõe a súmula 361 do STJ. Tá bom? No tocante ao pedido de falência, então, ajuizou o pedido de falência, o devedor pode apresentar sua defesa, pode ser lá uma contestação, pode pedir uma recuperação judicial dentro do prazo de contestação, ele pode inclusive fazer o que nós chamamos de depósito elisivo. É importante que você saiba que o depósito elisivo, ele impede a decretação de falência, o juiz não pode decretar falência uma vez que o depósito elisivo foi feito, né? Qual que é o valor do depósito elisivo? É o valor principal, mais juros, mais correção, mais honorários advocatícios, não pode esquecer disso, tá? Honorários advocatícios tem que estar lá, tá bom? Para fazer o depósito elisivo integral e aí impedir decretação de falência. Agora, é interessante que quando o juiz vai dar uma sentença declaratória de falência,
Porque o juiz pode fazer duas coisas, né? Ele pode dar uma sentença denegatória, julgando improcedente a falência, ou ele pode julgar a ação procedente e dar a sentença denegatória de falência. Quando o juiz dá a sentença denegatória de falência, ele vai ter que fazer muita coisa. É importante que você conheça a regra do artigo 99 da lei. Tem vários requisitos. Então, por exemplo, o juiz, na sentença declaratória, vai comunicar às fazendas públicas de que teve a falência, vai comunicar ao Ministério Público de que teve a falência. O juiz, na sentença declaratória, vai nomear o administrador judicial. É na sentença declaratória que se faz isso. É na sentença declaratória que o juiz faz o que nós chamamos de termo legal da falência. Termo legal. O que é isso, Gianluca? Termo legal. Termo legal da falência. O termo legal é um lapso temporal, é um período de tempo que antecede a falência, que vem antes da falência. É um termo que vem antes da falência. Para apurar se os atos praticados aqui serão declarados ineficazes ou não. Então você, quando decreta a falência, você tem que estabelecer o termo legal, que não poderá, esse termo não poderá retrotrair por mais de 90 dias. Então, 90 dias para trás, tá? Ele não pode retrotrair por mais de 90 dias. Esse é o termo legal da falência. Não se esqueça disso. Então, não é 30 dias nem 60 dias. 90 dias da sentença declaratória de falência. E qual que é a contagem, Luca? Como é que eu conto aqui? Ou do pedido de falência, 90 dias do pedido de falência, ou 90 dias do primeiro protesto, por falta de pagamento, ou do pedido de recuperação judicial. Então é na sentença declaratória de falência que eu faço isso, 90 dias para trás, mas eu conto do pedido de falência, do primeiro protesto por falta de pagamento, ou do pedido de recuperação judicial. Ok? Bom, avançando comigo aqui, vamos falar de recuperação judicial agora. No tocante à recuperação judicial, é importante você conhecer a finalidade e os requisitos, ok? A finalidade está prevista no artigo 47 da lei, que é o de preservação da empresa. Quando você preserva uma empresa, você está preservando os empregos, a manutenção de emprego, a manutenção da fonte produtora, o desenvolvimento da atividade econômica naquela região. É isso que se busca com a recuperação judicial. E no tocante aos requisitos, o artigo 48 é muito importante, não se esqueça dele. Você só pode pedir recuperação judicial, em primeiro lugar, se você tem natureza empresarial. Se é empresário individual, sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada. E mais que isso, tem que estar em atividade regular há mais de 2 anos, tá? Então eu entrei com eu abri minha empresa hoje, daqui 6 meses eu estou em crise e peço uma recuperação judicial. Não, eu tenho que estar em atividade regular há mais de 2 anos, ok? Tranquilo? Outro requisito, não ter sido condenado por crime falimentar. Não ter sido condenado por crime falimentar, ok? Se for condenado por qualquer outro crime, apropriação indébita, roubo, furto, isso não é um impedimento para recuperação judicial. O que impede a recuperação judicial é ter sido condenado por crime falimentar. Cuidado com outra coisa, meus amigos. Na recuperação judicial, se eu já pedi uma recuperação, posso pedir uma segunda? Posso. Posso pedir uma terceira? Posso também. Só que tem que ter um prazo entre uma e outra. Qual que é esse prazo? A lei diz que tem que ser prazo de 5 anos, contados da concessão da recuperação judicial. Foi concedida a recuperação judicial, eu tenho 5 anos para poder entrar com um novo pedido de recuperação judicial. Então, 5 anos da obtenção, da concessão daquela recuperação judicial. Cuidado. Outra dica importante, você saber o seguinte, que na recuperação judicial eu posso inserir créditos. Que tipo de crédito que pode entrar na recuperação judicial? Pode entrar o trabalhista, pode entrar crédito quirografário, pode entrar crédito com garantia real, pode entrar crédito
com privilégio especial, privilégio geral, né? Então, o artigo 49 diz que todos os créditos vencidos ou vincendos, a princípio, podem fazer parte do plano de recuperação. Só que quando a gente faz a leitura do 49, a impressão que a gente tem é de que todo e qualquer tipo de crédito pode fazer parte da recuperação judicial, e não é bem assim. Não é bem assim. Cuidado, que tipo de crédito que está fora, Gianluca? Que tipo de crédito está excluído da recuperação judicial? Em primeiro lugar, os posteriores ao pedido da recuperação. Todo crédito que vem depois do pedido de recuperação judicial não entra mais na recuperação judicial, está fora do plano de recuperação judicial. Além desses créditos, tem também o crédito tributário, não se esqueça disso. Crédito tributário está fora do plano de recuperação judicial. E além disso, tem os créditos do artigo 43, parágrafo 49, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Quais são eles? 49, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Quais são eles? Crédito decorrente de contrato de leasing, contrato de arrendamento mercantil. Os créditos decorrentes de alienação fiduciária, propriedade fiduciária. Os créditos de compra e venda com reserva de domínio. E compra e venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. E, por fim, o chamado adiantamento de contrato de câmbio. Esses créditos estão todos fora, não podem fazer parte de um plano de recuperação judicial. Cuidado com isso, tá? Gianluca, e na recuperação judicial com base no plano especial, qual dica que você dá? Duas dicas. Primeira, só pode pedir recuperação judicial com base no plano especial microempresa e empresa de pequeno porte. Só ME e EPP, tá? Ninguém mais pode entrar com pedido de recuperação judicial com base no plano especial. E qual que é a outra dica? A outra dica é que, cuidado, que na recuperação judicial comum, se o devedor apresenta o plano de recuperação judicial, o credor que não concordou com o plano, ele tem 30 dias para apresentar um instrumento chamado objeção. A finalidade da objeção é rejeitar o plano de recuperação judicial. Está reprovando o plano de recuperação judicial. Aí, quando tem objeção, o juiz vai ter que convocar uma Assembleia Geral de Credores, é o que dispõe o artigo 56 da lei. Só que na recuperação judicial com base no plano especial, não tem convocação de Assembleia Geral de Credores. Então, mesmo tendo objeção, o juiz aprova o plano. O juiz só vai deixar de aprovar o plano se tiver objeção de mais 50% dos créditos quirografários. Aí, então, diz o 72, que o juiz vai, então, não fazer objeção, mas vai reprovar o plano de recuperação judicial. Então, a princípio, o juiz aprova o plano mesmo tendo objeção. Só nos modos 72 é que o juiz, tendo mais de 50% dos créditos quirografários apresentado objeção, vai decretar falência. Então, lembre-se, na recuperação judicial com base no plano especial, não tem convocação de Assembleia Geral, diferente do que acontece na judicial comum. Porque na judicial comum vai ter assembleia, tendo objeção o juiz convoca a assembleia, e aí a assembleia que vai aprovar ou não aquele plano de recuperação judicial. Gianluca, o que acontece se a assembleia reprovar o plano? O juiz decreta a falência, artigo 56, parágrafo 4º. Reprovado o plano na Assembleia Geral de Credores, o juiz decreta a falência. Últimas dicas com relação a título de crédito. Cuidado com relação ao cheque. O cheque não tem previsão legal, não tem previsão na lei de cheque pré-datado. O que a gente tem é a lei de cheque, mas a lei de cheque não prevê o cheque pós-datado ou pré-datado. Portanto, não tem previsão na lei. É construção doutrinária e jurisprudencial. Agora, se você apresentar o cheque pós-datado ou pré-datado antecipadamente, diz a súmula 370 do STJ que isso gera dano moral, tá? A apresentação antecipada de cheque pré-datado gera dano moral. No tocante ao cheque, 3 dicas. Primeiro, ele não precisa de protesto, seja para executar emitente, seja para executar o endossante, avalista, não há necessidade do protesto. O protesto é facultativo nesse caso, não é necessário. Outra questão interessante com relação ao cheque. Se eu perdi o prazo prescricional, que é de 6 meses contados do fim do prazo de apresentação, então, durante 6 meses contados do fim do prazo de apresentação, eu posso executar o cheque. Se eu não fizer a execução do cheque, o cheque está prescrito. Cheque prescrito pode ser cobrado? Pode, de 2 formas. Ou ação de enriquecimento ilícito da lei, que me dá prazo de 2 anos contados do encerramento do prazo prescricional,
tenho 2 anos para poder ajuizar essa ação de enriquecimento ilícito, previsto na própria lei de cheque, ou então eu posso ajuizar a ação monitória. Ajuizada a ação monitória nos termos da súmula 299 do STJ, qual é o prazo, Gianluca, que eu tenho para ajuizamento da ação monitória? Súmula 503 do STJ me diz que eu tenho um prazo de 5 anos para ajuizamento da ação monitória. Lembrando também que eu não preciso, na ação monitória de cheque, tal como na execução, eu não preciso demonstrar causa debende com a relação causal, qual que é a causa de origem da emissão do cheque. Tudo bem? Meus amigos e minhas amigas, ficam aqui as minhas dicas para a prova do TJ Ceará. Desejo a todos uma excelente prova, um beijo no coração, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.